Começo pela pergunta da Maísa. Professor, ultimamente tem saído muitos vídeos sobre a aparição e previsão de Nossa Senhora de tempos ruins. Isto é verdade? Mas as aparições de Nossa Senhora, desde lá de Fátima, Medjugorje, Lourdes, né? Aqui no Brasil, né? Também, são mensagens assim: o mundo vai mal. O mundo está vivendo muito pecado. Deus está sendo muito ofendido. Então rezem, façam penitência, façam jejum, né? Porque Deus é pai. Mas o pai precisa corrigir seus filhos. Qual é o pai que não corrige filho? O pai que não corrige um filho é um pai irresponsável. Então Deus, como é pai de todos nós, ele não pode deixar a humanidade ir para o abismo, correndo o risco de cair no precipício. Então, quando se fala de castigos, na verdade são purificações. Quem é que não vê que essa pandemia que nós estamos passando é uma purificação da humanidade? Quem que não vê isso? Mas você percebe que muita gente não muda. Não muda. No meio de uma pandemia tremenda dessa, o governo argentino aprova o aborto. Uma coisa horrorosa. Hoje, né, o presidente dos Estados Unidos, novo presidente dos Estados Unidos, que se diz católico entre aspas, né, rompeu um acordo internacional de vários países que estavam, os Estados Unidos, o Brasil, a Polônia, contra o aborto. Ele rompeu. No primeiro dia de governo. Ou seja, Deus continua sendo ofendido. Eu não sei se vocês viram um dado essa semana, né? Nos 15 primeiros dias de janeiro, houve 2 milhões de abortos. Mais do que o número de mortes que houve pela pandemia até hoje. Só nos 15 dias de janeiro. 2 milhões. Então, nos 30 dias de janeiro vai dar 4 milhões. No ano inteiro, se multiplicar 4 por 12, vai dar 48, ou seja, 50 milhões de abortos por ano. Como é que Deus vai ficar quieto? É o que Nossa Senhora está dizendo. Ou a gente muda, ou Deus muda a gente. Entendeu? Quando eu era diretor de uma faculdade, eu via que um professor não era bom, e os alunos reclamando, eu dizia, chamava o professor e dizia, ou você muda, ou então tem que mudar o professor. Não pode ficar do jeito que está. Então, ou o mundo muda, ou Deus muda o mundo. Eu penso que as mensagens de Nossa Senhora estão nesse sentido. Mas nós não temos que temer. Quem vive na graça de Deus, quem vive no amor de Deus, não tem que temer. Viva a sua vida cristã, longe do pecado, frequentando os sacramentos, rezando, vivendo a caridade e fica em paz. Aconteça o que acontecer, nós estamos na mão de Deus. Quem tem que temer é quem vive no pecado. Pergunta da Valéria. Às vezes fico confusa se estou sendo impaciente ou se estou educando os filhos. Se puder me esclarecer. Valéria, educar os filhos nós temos que ter paciência, temos que ter bondade, temos que ter mansidão, não pode bater nos filhos, não pode humilhar os filhos, mas a gente tem que ser firme, entende? Fez coisa errada, você tem que corrigir, não é? Eu sugiro que você leia um livro que eu escrevi, deixa eu ver se ele está aqui perto de mim. O livro chama-se Educar pela Conquista e pela Fé. Só um instantinho, eu vou ver se ele está por aqui. São bastante livros. Gostaria de mostrar esse livro, porque é um assunto que mexe com muita gente. Paciência. Educar pela Conquista e pela Fé. Gostaria que você lesse também o capítulo 30 do livro do Eclesiástico. Capítulo 30 do livro do Eclesiástico. Né? É muito bonito. Fala sobre educação dos filhos. Né? E esse livro, Educar pela Conquista e pela Fé. Quando eu falo educar pela conquista, a gente tem que conquistar o filho.
Um pai só educa um filho bem se ele conquista o filho. Você sabe o que é uma conquista, né? Quando um rapaz conquista uma moça, a moça fica apaixonada por ele, faz tudo o que ele quer, não é verdade? É. Então, o pai que conquista o filho, educa bem o filho. Depois pode levar o filho para a fé. Então, educar pela conquista e pela fé, mas primeiro pela conquista. E o que é conquistar um filho? É você dar ao filho tudo que ele quer? Não. Não. Né? Senão os pobres não podem educar seus filhos, né? A gente educa o filho, a gente conquista o filho, não é aquilo que a gente dá para o filho, aquilo que a gente é para o filho. Guarde isso. É uma presença na vida deles. Um amigo que sai com eles, brinca com eles, gasta tempo com eles, entende? Aí esse pai e essa mãe conquistam esse filho. Aí esse pai e essa mãe chamam o filho para rezar, ele vem rezar. Chama o filho para trabalhar, ele vem trabalhar. Chama o filho para ajudar, ele vem ajudar. Porque esse pai conquistou o coração dele. É por aí. Leia esse livro. Educar pela conquista e pela fé. Depois a pergunta do Arthur. Professor, se Deus é perfeito, por que Adão e Eva pecaram? E Lúcifer era um anjo de luz. Por que ele pecou, sabendo que ele não era poderoso como Deus? O Arthur, o pecado está ligado diretamente à liberdade humana. Isso é muito importante entender. O dom mais precioso que Deus nos deu foi a liberdade. Mais importante mesmo do que a inteligência, a vontade, a consciência. Entende? É a liberdade. O pessoal pode fazer um robô que tenha memória, que tenha inteligência, que tenha vontade, mas nunca vão fazer um robô que tenha liberdade. Ele vai sempre ter que ser programado. Né? Fala em inteligência artificial. É uma inteligência que não tem liberdade. Ele opta por uma coisa ou por outra, mas tudo dentro de uma programação. Se não houver uma programação, ele não faz a opção. Entendeu? Agora, nós não. Nós temos liberdade. Por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Que os animais não têm, as plantas não têm, as árvores não têm, só os anjos e os homens foram criados à imagem de Deus. Esse é o aspecto mais sublime da pessoa humana, a liberdade. E Deus nos deu essa liberdade a ponto de eu dizer assim, eu não quero vos servir, eu não quero. Né? Então, o único pecado que os anjos poderiam cometer era o pecado de soberba. De querer ser como Deus, ser mais do que Deus. E foi o pecado que eles cometeram. Entende? É fruto do que? Da liberdade. Mas então por que Deus deu essa bendita liberdade para o anjo e para o homem? Ah, meu amigo, se Deus não tivesse dado liberdade para nós não seríamos senão semelhantes de Deus. Então o que nós seríamos? Um robô, um marionete, um teleguiado, um drone. Você queria ser igual a um drone? Alguém controlando? Não. A nossa beleza está exatamente na liberdade. Mas aí a liberdade tem um risco. Só que Deus já sabia como consertar as besteiras que o homem pudesse fazer a liberdade. Olha aqui o remédio. Estou apontando aqui com o meu dedo. Olha o remédio aqui. Seu filho padeceu na cruz. Não foi pouco, né? Deus morreu numa cruz, ninguém vai dizer que foi pouco, né? Sabe, gente, então nós não entendemos todo o desígnio de Deus da mistério, mas nós temos que louvar a Deus por tudo. Na eternidade, meus irmãos, meus amigos, nós vamos entender tudo direitinho. Aqui, nós não vamos entender. E a fé do católico, do cristão, é exatamente essa: louvar, bendizer, agradecer a Deus, sem entender tudo. A gente entende um pouco, mas não entende tudo. João, professor, como proceder diante de pessoas que dizem que os animais que são carnívoros é algo natural, que Deus já deixou prescrito assim? João, no livro do Gênesis tem uma passagem que diz que os animais, né, eles só comiam ervas. Sim, está no livro do Gênesis. Bem no livro do Gênesis, os animais comiam ervas. Foi dado a eles ervas. O pecado original fez que entrasse. Olha aqui, eu vou dizer para você, está aqui na Bíblia, estou com ela aqui na mão.
o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Gênesis 1, 29. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma as suas sementes, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo o que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. A Bíblia não fala aqui que Deus deu um animal para ser alimento do outro. De onde vem, então, essa coisa do leão matar a gazela para comer e etc? Vem do pecado original. Por isso que lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, tem aquela passagem maravilhosa que fala do reino messiânico, onde o urso e a vaca vão comer juntos sem brigar. A pantera e o cabrito vão se deitar junto e a pantera não vai matar o cabrito. Que coisa maravilhosa, né?